A paz do Senhor a todos. Estava meditando em Lucas capítulo 10, versículo de número 25 a seguir, onde Jesus ele é confrontado por um doutor da lei. O doutor da lei chega até Jesus, querendo tentá-lo, e interroga Jesus da seguinte forma: Mestre, que farei para obter a salvação? E Jesus diz: como você observa a lei? Como você a interpreta? E ele responde que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, de todos os nossos entendimentos, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus disse: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ao cair na mão dos salteadores, dos ladrões, ele é espancado e deixado moribundo ou quase morto. Só que quando ele estava nesse estado, passou próximo a ele um sacerdote, e o sacerdote negligenciou o estado daquele homem e passou de lado. Da mesma forma passou um levita e, tendo ignorado, deixou o homem no mesmo estado, não mudou nada na vida daquele homem. Em contrapartida, passou um homem de Samaria, que segundo os costumes, segundo a cultura, era um inimigo daquele homem. Era inimigo cultural daquele homem, que vai dizer que ele ata as feridas. Ele cura as feridas deste homem caído. Ele estende as suas mãos e socorre, coloca ele numa hospedaria e proporciona a este homem que estava quase morto vida. Proporciona a este homem que estava caído um levantamento. Ele proporciona a este homem que estava caído uma mão amiga. E eu gostaria de refletir com vocês da seguinte forma: nos dias atuais, como tem sido o comportamento dos que se dizem servos de Deus? De nós que portamos no nosso peito o emblema de cristão, de nós que difundimos a ideia de que somos servos de Jesus. Como nós estamos reagindo frente a esses problemas sociais e espirituais que nós lidamos todos os dias? Será que o Evangelho mudou? Será que o Evangelho que Jesus deixou como exemplo é aplicado a nós do século XXI de outro modo, de outra forma? Ou será que Jesus deixou em suas pegadas, em suas pisadas, os mesmos exemplos para que nós o seguíssemos? Pois bem, a Bíblia recomenda que nós devemos fazer obras como as que Jesus fez, e as fazer, se possível, maiores, porque Ele deixou para nós essa promessa. Mas quando o texto que Jesus se refere em relação a deixar esse legado à igreja, muitas pessoas se ensoberbecem ao seu coração e atribuem única e exclusivamente a atos miraculosos, a ações sobrenaturais, como ressuscitar um morto, como curar, como orar, como ter dom de revelações. Mas o que Jesus efetivamente queria mostrar a nós é que obra maior nós deveríamos fazer: obra de caridade, obra de companheirismo, obra de realmente assistir o que está caído, estender as mãos aos que estão prostrados, curar as feridas que estão abertas, feridas emocionais, feridas espirituais. E muitas vezes nós passamos de lá. Eu não vou longe. Eu olho para dentro da minha própria casa. Eu olho para o meu próprio umbigo e analiso que sujeira eu devo tirar dele. E aqui eu gostaria de citar algumas verdades que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Nas igrejas, as quais nós intitulamos como a Igreja do Senhor, nós adotamos uma cultura de achar que servo de Deus é somente aquele que está comungando no mesmo âmbito, no mesmo recinto, na mesma instituição que nós. Esquecemos que servo de Deus é todo aquele que faz as obras que Jesus fez. Esquecemos que servo de Deus é aqueles que seguem as pisadas de Jesus. Em uma denominação você vai encontrar pessoas que andam nas pisadas de Jesus, e você vai encontrar pessoas que andam paralelo, distante dos caminhos do Senhor.
mas que vestem a vestimenta da religiosidade e batem no peito dizendo: eu sirvo a Jesus. O que nós temos visto de pessoas ver irmãos caídos, irmãos feridos e não fazer nada. Segundo o Código Penal, a omissão de socorro ela é crime. Se você observar alguém que está literalmente caído, espancado ou até mesmo acidentado e você não prestar socorro, você é passivo de punição penal. E pegando esse exemplo e trazendo para nós da igreja, será que como Deus nos enxerga quando nós negligenciamos alguém que está ferido? Alguém que está às margens da igreja, às margens do evangelho? Será que Deus se alegra? Ou será que o coração de Deus se entristece? Porque já que dizemos em alto e bom tom, em alto e bom som, que somos servos de Deus, então temos que agir como tal. Não como o sacerdote que negligenciou e passou de largo. Não como o levita, que naquela época representava a Deus, tanto o sacerdote quanto o levita. Ambos eram figura que representavam a Deus, mas somente com um título, com um rótulo. E rótulo não quer dizer nada. Não adianta eu ter no meu peito um título de pastor, um título de obreiro, um título de missionário e não fazer como nada. Ter o título e não ter função, meu irmão, é como se fosse nada. Devemos observar cuidadosamente o que Jesus ele nos recomenda a fazer enquanto servo de Deus, enquanto portadores da luz, enquanto anunciadores da boa nova, das boas novas, enquanto alguém que se preza pelo Evangelho, alguém que ama a palavra do Senhor. E o recado que eu deixo a vocês é da seguinte forma: que venhamos viver o Evangelho, não com palavras, mas com ações. Que venhamos viver o Evangelho, não como a massa quer, mas como Jesus quer. Que venhamos viver o Evangelho, não como a religião pede, mas como o Espírito Santo nos norteia. Que venhamos viver o Evangelho, não entre quatro paredes, mas difundindo o Evangelho da paz a todos que estão aí fora. Porque a Bíblia, essa pedra, que era ele edificaria a igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Então, que venhamos ser como bom samaritano. Que venhamos fornecer o vinho da alegria para quem não tem mais alegria. Que venhamos fornecer o azeite da cura, seja na cura física, cura emocional ou cura espiritual. Esse azeite, você tem ele, meu irmão. Esse azeite você tem ele, minha irmã. É o azeite que há de vindo dos céus. É o Espírito Santo de Deus. Que o seu irmão seja alcançado pela graça de Deus, através das suas ações e através do seu comportamento. Que Deus em Cristo vos abençoe.